Então hoje nós vamos iniciar esse subtema, Natureza das penas e gozos futuros. Já está próximo de concluirmos as perguntas do Livro dos Espíritos. Já estamos abordando em torno da 970. Mas primeiro vamos ver aqui o texto de Emmanuel do livro Pão Nosso, capítulo 35. Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então vamos fazer algumas observações aqui desse texto do capítulo 35 do livro Pão Nosso. Inicia Emmanuel dizendo a nós o seguinte: Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. É aí aonde é colocado um diferencial muito grande entre a compreensão e a proposta do cristianismo no espiritismo e aquela que é colocada tradicionalmente pelas igrejas católicas e evangélicas. E que diferencial grande é esse? É que para essas doutrinas, a tarefa maior, a qual o Cristo foi o apresentador e o realizador, teria terminado com ele, no máximo com os apóstolos, em termos de revelações, de compreensão e de objetivos da missão do Cristo. Só que, do ponto de vista espírita, não é assim de modo nenhum, não. A tarefa foi iniciada com Cristo, prosseguiu com os apóstolos e se estende todos os dias até o dia atual. E é aqui onde a gente vai fazer uma compreensão em cima do que Emmanuel disse. Quando ele cita que o Cristo prossegue operando em toda parte, ele está dizendo que na compreensão espírita, Jesus continua ativamente trabalhando através de seus emissários e dos espíritos elevados, no trabalho de redenção e de libertação do homem. Esse trabalho não foi concluído na crucificação e nem com os apóstolos. Continua até que efetivamente toda a obra do Pai em relação a isso seja concluída, ou seja, a libertação de todos os filhos de Deus, todos. Então isso é um trabalho ativo que continua nos dias atuais. Então, para o espírita, Jesus não é o símbolo crucificado de modo nenhum. Ele é atuante, não só através de todo o trabalho de divulgação dos seus emissários, dos espíritos elevados, como pela própria essência da missão do Cristo. E isso diferencia muito o entendimento do cristianismo à luz do espiritismo e à luz das igrejas tradicionais. Mas vamos continuar dentro dessa sequência de compreensão. Emmanuel continua agora dizendo a nós o seguinte: ninguém se prenda ao domínio de queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração uma atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Aqui a advertência, principalmente para nós espíritas, ganha um nível de seriedade maior. Porque ele está dizendo a nós o seguinte: olha, não fique justificando a sua indolência
preguiça de renovação moral, usando como argumentos que aqueles espíritos que na Terra representam a vivência mais autêntica do cristianismo, do espiritismo, é porque já conquistaram esse direito e não estão na linha de trabalho ou de esforço que qualquer um de nós está. Vejam só por que é que a gente está fazendo essa dedução, porque ele começa dizendo assim: ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. É muito sutil isso, porque quando, por exemplo, um espírita, qualquer um de nós, procura ter argumentos de desculpa, ao observar grandes tarefas de alguns espíritas isolados em termos de vivência e de dedicação, de divulgação da mensagem espírita, e de ficar dizendo, mas isso é um espírito superior, é porque ele já conquistou níveis espirituais elevados, por isso é que ele faz isso. Eu sou atrasado demais. Isso é uma espécie de queixa injusta ou de desculpismo falso, em essência. Porque na visão espírita, os emissários do Cristo estão ao lado de qualquer um que deixe se sensibilizar e se tornar instrumento do bem. Isso não é privilégio de ninguém, é estendido a todos. Tem um texto de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 25, que vem elucidar bem isso que a gente está comentando aqui. Vejam só como é que Emmanuel diz no capítulo 25 do livro Fonte Viva: a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. E aí, voltando à tona, ele está dizendo o quê? Olha, as possibilidades inéditas e maravilhosas de atuação do Cristo em tua vida só depende de uma coisa, de tu ter vontade de te esforçar. É estendida para todos e não tem dimensão, desde que a gente ofereça campo de acolhida. Essa é a principal dificuldade. E essa é uma dificuldade particular de cada um. Mas voltemos aqui ao texto do livro Pão Nosso. E quais as medidas detalhadas que ele nos coloca para que a gente consiga isso? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores. E sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Então, concluindo essas nossas observações, ele está dizendo assim: olha, faça o esforço possível que está em suas mãos, que da parte de Deus e dos emissários do bem, eles farão o máximo. Basta que você ofereça o mínimo. O trabalho maior nosso é realmente o esforço de oferecer o mínimo, que muitas vezes a gente não se propõe a fazer. É essa a questão. Mas, assim, fazendo uma conclusão nessas observações pelo texto inicial, Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre, onde se desenvolva o princípio do bem. Então, em toda parte onde há esforço da criatura humana para o bem, a presença de Jesus, através de seus emissários, está lá. O que se espera e o que se pede é que cada um de nós faça o esforço possível. Então vamos agora iniciar a temática Natureza das Penas e Gozos Futuros do Livro dos Espíritos, a partir da questão 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos
Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Vamos aqui refletir um pouco na pergunta e na resposta. A resposta é essa aí mesmo, é uma resposta bem sintética. A pergunta é até maior. Colocais, se referindo aos espíritos elevados, a ausência de necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? E os espíritos concordam de sim, realmente. Os prazeres do animal. E aí a gente aqui é claro que é chamado a fazer algumas reflexões importantes. Primeiro, o limite da compreensão humana sobre satisfação e percepção de felicidade. E isso, ao longo da nossa caminhada evolutiva, sofreu realmente grandes processos de transformações à medida que a gente foi amadurecendo e evoluindo mais espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Porque, vejam, se fôssemos observar como essência de felicidade para os homens primitivos, ficaríamos limitados só à questão da alimentação e da reprodução. Como toda possibilidade de percepção em termos de prazeres, ou, entre aspas, de felicidade, que os espíritos, naquele estágio, poderiam desejar. Agora demos uma olhada no homem atual, ou na mulher atual civilizados. Houve muitas mudanças, porque vejam, hoje muitos, por exemplo, têm uma percepção de prazer imenso em ouvir uma boa música. Quem, por exemplo, gosta ou aprimorou a audição para ouvir músicas clássicas, dependendo de ele estar assistindo uma orquestra ao vivo, ele está quase que em êxtase, em exuberância em termos de prazer. Que passo, né? Quem poderia dizer esse tipo de prazer para o homem primitivo? Então, na medida que o homem avança e amadurece, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, ele amplia em termos de percepção e de satisfações a questão tanto de prazer quanto de se sentir planificado ou feliz. Nos dias atuais, por exemplo, pais ou mães que têm filhos, que gostem muito deles, claro, ter momentos de divertimento, de participação junto aos filhos, pode ser momentos de extremo prazer e de se sentir muito realizado. Isso não aconteceria antes, não. Então, agora, diante disso, nós somos chamados a questionar o seguinte: existe níveis de plenitude, de satisfação e de prazeres muito além dos sentidos físicos. A satisfação dos sentidos físicos seria uma completude rasteira para o espírito eterno. Então, à medida que o espírito evolui, sobretudo no plano espiritual, dependendo do nível em que ele se encontre, ele vai ter uma percepção, uma assimilação e uma vivência de níveis de satisfação e de felicidade que a gente não tem ideia. Porque a gente só pode ter ideia mais do que está no nosso nível ou abaixo de nós. Acima de nós, falta possibilidade de analogia. De dizer, não, um espírito elevado, espírito superior, ele se sente no nível de plenitude, de prazer por tal ou tal coisa. Não há terminologia para que a gente possa entender. Mas esse nível de prazer, Marcos, você acabou de dizer, é um espírito muito evoluído. Não é o nosso caso. Como nós estamos aqui
evolução, um processo de evolução, né? Cultural, Exato. vamos dizer, físico mesmo, porque o homem primata, ele era um biotipo desarmado, vamos dizer assim. Quase animalesco. Quase animalesco. Hoje, diante da evolução, da tecnologia mesmo, Sem dúvida. esse homem vai cada vez ficando mais bonito, mais belo, né? E as sensações também começam a ser despertadas em função de várias coisas. O homem adquire um potencial cultural que lhe dá também condições financeiras, ele tem um pouco mais de prazer que é dentro desse contexto, é um prazer subjetivo, mas é como se você tivesse pudesse dar, vamos dizer assim, uma coisa bem chula, um pirulito e depois você tirar da uma criança. Certo, Sabe? sem As dúvida. portas que o mundo evoluiu, ele abriu em termos tecnológicos hoje, vamos dizer assim, vamos falar no que eu estava falando, os cremes, os produtos para deixar a mulher magrinha, para não bonitinha, não sei o que, blá, 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 isso tudo é dentro de uma evolução. E as pessoas se veem tentadas a isso. As condições financeiras levam a isso. Tudo é um campo de maturidade que vai sendo construído, né? Tudo bem. Aí você diz assim, não, claro. Algumas pessoas, eu ensino nesse contexto, têm aqui no ouvido trabalhado para as músicas eruditas. Mas não significa que existam pessoas que não tiveram isso, mas que têm que trazer também, e alguns outros tipos de músicas, essas músicas chulas, certo? Mas uma música gata talvez não enriquecida. E aí ele tem o prazer de quê? De ir atrás de um som bacana para comprar aquilo ali, para ele escutar. Sem dúvida nenhuma. E aí você acha que isso aí é uma coisa que... Não, a questão toda... Veja só, a questão toda, e aí é muito importante a gente maturar a compreensão, é de que o que aqui a espiritualidade nos chama a reflexão é o seguinte, é de que no universo infinito de percepção e de sentidos, coisas muito mais planificadoras nos aguardam do que aquilo a que a gente andou se prendendo e se condicionando em estágios evolutivos que agora clamam por ser superados. Veja só, vamos ver aqui 2 pontos bem importantes. Um deles, quando, por exemplo, Emmanuel diz assim, veja só, se as ilusões da matéria e se os prazeres... peraí, deixa eu ver se eu me lembro bem o pensamento é, mano. Quando tu estava comentando, eu estava lembrando aqui. Se os brinquedos da maioria e se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é porque a madureza te convida a horizontes mais vastos. Vamos entender bem em detalhes. Se as ilusões e os brinquedos da maioria, mano, quer se referir ao que aí? Ao seguinte: estamos agora sendo chamados a um nível de maturidade espiritual, onde a realização fugídia dos instintos e dos prazeres do corpo estão começando a deixar de ocupar primazia. Porque a gente está se sentindo agora chamado a um nível de plenitude que isso não realiza mais. Então, enquanto tem aí ainda uma grande humanidade imediatista e materialista, que acha que a vida é comer e procriar, Emmanuel muitas vezes usa essa expressão, que na cabeça de muita gente, prazer que existe é alimentação e sexo. Outro campo de maturidade, parte da humanidade está agora amadurecendo e abrindo portas de busca. É nisso que nós nos enquadramos. Até porque a própria maturidade, a própria evolução da idade, vai começando a você criar outro estereótipo de valores, né? Onde você começa... E veja, interessante, desculpa te interromper, é que desde o apóstolo Paulo, veja, há mais de 2000 anos, tem uma passagem de uma das cartas do apóstolo Paulo que ele diz assim: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos humanos não viram,
que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que lhe obedecem ou que lhe seguem as leis. Veja, o apóstolo Paulo apontava o quê? Que havia algo muito além das percepções dos sentidos, em termos de plenitude ou realização, para aqueles que obedeciam ao Cristo. Isso há mais de 2000 anos atrás. Então, é de se, passado 20 séculos, esperar que a gente esteja, pelo menos, abrindo portas mais largas de compreensão a esses horizontes. Mas ainda eu digo a vocês, isso que a gente está comentando aqui, encontra certo nível de percepção e de compreensão na gente. Porque para muitas pessoas que ainda têm toda a sua atenção voltada exclusivamente para as coisas materiais, a gente está falando aqui besteira e coisas sem sentido. Mas vamos ao contrário. Não tenho dúvida disso. Vamos ao Mas não dá contrário. prazer não, isso também? Isso não dá prazer? Veja como é interessante. Eu queria até, para concluir aqui, ainda colocar outra observação que se fundamenta bem dentro do que a gente está dizendo. Vejam só. Divaldo Pereira Franco, em determinada circunstância, estava para fazer uma série de seminários lá no México. Esse episódio que houve com ele, que ele conta numa palestra, já me serviu 2 vezes de contextualização diferente. Essa que eu vou dizer a vocês agora é diferente de uma que eu já fiz há um tempo atrás. Nesse seminário, quando Divaldo chega no México, ele contrai uma espécie de pneumonia. Quando ele chega, que ele desce no aeroporto, ele já começa a se sentir mal. E quando chega no hotel, dá febre alta. Ele se sente muito mal à noite. E no dia seguinte, pela manhã, tinha que começar os seminários. E aí é quando ele conta que ele, sem conseguir dormir com febre, Joana de Ângeles aparece com ele e ele escreve aquele livrinho Filho de Deus, que ele escreveu numa madrugada, o livrinho. Poucas horas depois ele tem de repouso, mas ele já acorda bem melhor para o seminário. Mas o fato que eu vou contar aqui a vocês, e que se prende ao que nós estamos comentando, é que ele diz que depois de ter realizado os seminários, quando foi de noite que ele voltou para o hotel, que ele se deitou, ele disse que entrou num nível de paz, de harmonia, de meditação profunda, que ele teve, naquele momento, uma espécie de êxtase espiritual. Numa linguagem mais corriqueira seria orgasmo espiritual, que deu a ele uma sensação de plenitude que ele não tinha tido. Até no outro dia, quando ele acordou, aquela sensação ter continuado com ele. Vejam, esse tipo de possibilidade de percepção que o espírito desencarnado certamente abrange em ter, e que quem espiritualmente está atrasado não tem ideia. Porque não vai adiantar ele dizer exatamente, porque a pessoa nunca sentiu, mas eu sei lá o que é isso. Eu nunca senti isso. Como é que nesse meu caso, a minha pouca evolução espiritual, eu consigo alcançar essa plenitude, essa ordem de grandeza tão imensa, de um espírito tão elevado, que os prazeres não chegam nem, eu não consigo nem conceber, porque quando eu paro para pensar, quando eu chegar num estado de evolução bem grande, eu só vou ver musiquinhas, passarinhos, e louvores. Tipo assim, eu fico sem saber com relação porque a gente é acostumada a preocupação, atenções, não é? A gente tem um nível disso, por mais que você seja tranquilo, você convive num mundo onde isso faz parte, mesmo que não seja dentro de você, mas você passa a vivenciar o do próximo. Então, queira ou não queira, isso lhe dá um nível de ansiedade. Não é aquela ansiedade de conquista, mas é de você ter seu irmão, seu próximo, até passando por alguma situação, isso lhe constrange. Então, ou seja, são tensões. Sem dúvida. Mas são tensões. E aí eu fico pensando, eu estou pensando com o meu pensamento pequeno, de espiritualidade pequena.
Então, certas coisas eu acho que a gente só consegue alcançar de acordo com o nível evolutivo. Um Divaldo Franco chegou a um orgasmo espiritual, quando no nível espiritual dele, talvez ele já tenha essa capacidade de chegar com certeza a isso para mim é uma coisa muito distante. Então, eu escuto um negócio desse aí para mim, em termos de prazeres, é meio complicado. Porque eu me dou ainda ao direito de ter alguns prazeres que me saciam. Não falo só os carnais, mas prazer de conquista mesmo. Adoro música. Então, eu tento ter um som bacana para escutar minhas músicas. Sem dúvida. Isso me preenche, isso me dá prazer também. E veja só, a questão toda é que esses níveis de prazeres espirituais, eles não são contraditórios aos humanos ou físicos. O problema todo é que quando nós nos prendemos muito aos níveis de prazeres puramente humanos, nós aí começamos a bloquear as possibilidades dos outros que querem florescer. Essa é a questão. Veja só, há pessoas, e não são poucas, que ainda tendo todos os objetivos da vida vinculados à vida material, não oferece ainda possibilidades de maturidade para as aberturas que a espiritualidade convida. Já para nós, pelo menos a maioria dos espíritas, e nós somos convidados a compartilhar da doutrina espírita, porque de certo modo já estamos, em termos de maturidade espiritual, abertos às ideias de fraternidade, solidariedade, caridade, sem segundas intenções, é porque a gente já está abrindo, boa noite, a gente já está abrindo possibilidades de perspectivas e de percepções nessa área. Então, o que eu quero dizer é isso, Rosa, é que não quer dizer que essas perspectivas espirituais plenas sejam contraditórias às humanas, mas a gente atingiu um certo nível onde a gente deve perceber que as humanas não mais nos planificam. É esse o ponto. Porque se planificassem, a gente não estaria em busca de espiritualidade. A gente estaria envolvido e se encharcando nela, como estão aí a maioria da humanidade, viu? Porque a maioria da humanidade, que olha, o problema todo de satisfação de instintos e necessidades básicas só é uma. É quando isso passa a ser motivos de prender, dificultar, e o próprio espírito já se sentir em nível de consciência condenatório. Dizer, bicho, tu só queres isso, tu acha que a vida é só isso? E vocês vejam, tem gente assim, aonde se chega a um ponto em que as próprias necessidades evolutivas naturais começam a questionar dentro da pessoa. Tu acha que a vida é só isso? Isso te realiza? E aí a pessoa já começa a contextualizar e abrir portas. O que a gente não pode, aqui eu volto a ressaltar, é dificultar essa abertura de portas por querer se prender mais do que o necessário aos prazeres básicos. Porque esses tiveram e têm o seu campo e sua possibilidade de atuação sem que tenham que prender o espírito. É esse ponto. Mas vamos avançar em mais uma pergunta, senão a gente vai ficar numa, né? Aqui a gente comentou só a 968. Vamos ver aqui uma próxima. 969. Você manda me calar. Não, ótimo, eu acho maravilhoso. Porque, aliás, Rosa, é bom aqui eu lembrar, a gente não tem o objetivo de adiantar às pressas perguntas. Se a gente puder, em termos de aprofundar, até mesmo ver os conflitos que pergunta ou resposta deem, a gente não tem pressa nenhuma. Porque se eu lesse uma pergunta daquela sozinha, eu ia fechar o livro na minha hora e ia ficar eu ia ficar a noite todinha remoendo esse negócio aí, eu ia ligar. Ia remoendo aí. Ia puxar briga. Vamos para 969. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus. Tudo na natureza
desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade. Isto seria uma felicidade estúpida e monótona. Né? Palavras bem claras e precisas. Era isso aí mesmo, né? Então vamos ver aqui só uma explicação a mais. É o quê? Esse tipo de expressão que às vezes se pode perceber em algum texto bíblico, de espíritos elevados ou anjos ficarem cantando louvores a Deus, tem que ser visto como uma alegoria, como uma figura de imagem. Lá no céu, vamos dizer assim, né? Em essência, como o próprio texto diz, é que essa percepção pode até ser atribuída a um grão de areia. Porque é a percepção de quê? De que tudo que foi criado por Deus, quando expressa níveis de harmonia com suas leis, proclamam sabedoria, poder e bondade. Então, não creias, concluindo que os espíritos elevados estejam em contemplação durante a eternidade. Em verdade, o que a gente precisa destacar bem, esse estado de contemplação significaria, de uma forma mais simples, estado de gratidão perante Deus. Isso também pode e deve acontecer conosco encarnados. Na medida em que a gente se percebe intimamente, em harmonia, em paz de consciência, em equilíbrio com as leis de Deus, a gente pode e deve sentir níveis de gratidão internas, que é a mesma coisa, entre aspas, de estar cantando louvores a Deus. Porque a expressão toda é apenas uma figura, uma linguagem simbólica. Mas quer dizer isso, é o nível de plenitude, de gratidão e satisfação dos seres elevados em estarem em harmonia com as leis divinas. Aquilo que todos nós somos convidados a mais cedo ou mais tarde compartilhar. Continua ainda essa resposta. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Já é um gozo, aliás, como dissemos. Eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso de outros espíritos. É a sua ocupação e é, ao mesmo tempo, um prazer. Então, toda essa figura de linguagem que está em os anjos ficarem cantando louvores a Deus, expressaria os espíritos elevados estarem cumprindo a vontade de Deus, e isso para eles significar um nível de plenitude, de satisfação e de gratidão íntimas ou internas, que lhe dão muita felicidade. Então, isso nos faz acreditar que sempre haverá espíritos evoluindo e sempre haverá espíritos necessitando dessa espiritualidade de evolução. É como se isso fosse um ciclo contínuo eterno. Eterno, sem dúvida. Nós estamos no meio do ciclo eterno. Eu não vou chegar lá, juntinho e dançar roda, brincar. Na verdade, a evolução, Rosa, e aqui a gente já tem condições de assimilar o conteúdo, ela se projeta assim. O que nós imaginamos como perfeição absoluta e felicidade plena é apenas o que a concepção mental, intelectual e espiritual nossa atualmente nos dá. Mas que na medida em que nós vamos evoluindo mais, esse campo vai se ampliando, e o que a gente pode dizer com certeza é que ele é infinito.
Então, a gente pode até conceber, dizer, puxa, eu quero ver como vai ser bom quando eu for espírito puro. Quando você estiver chegando lá, você vai ver que outras perspectivas se abrem. Com certeza, a forma de se ver, de se olhar, de se pensar nesse estágio é uma. A grandeza, ela vai evoluir à medida que a gente também vai. As concepções são outras, né? Sem As dúvida. ideias são outras. Eu acredito nisso. Eu quero aprender com isso. Vamos agora para a questão 970. Então, questão 970 do Livro dos Espíritos. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos os são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim: invejarem tudo que lhes faz falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem atingi-la. Essa resposta ainda continua, mas nós vamos analisar essa primeira parte. É a questão da consistência do sofrimento dos espíritos inferiores. E vejam que coisa interessante. É que a variedade e as possibilidades são inúmeras. Mas uma coisa é certa, como os espíritos aqui colocam: a presença da inveja em relação aos espíritos felizes, que eles os percebem, e o impedimento de obter aquilo, obter aquele estado de forma imediata. Verem a felicidade e não poderem atingi-la, ou seja, aqui mesmo, como espíritos encarnados, muitos espíritos inferiores contextualizam isso dentro da própria existência carnal. Porque, em verdade, as condições básicas, tanto para a felicidade quanto para a infelicidade, elas são inerentes ao nosso espírito. Quer a gente esteja no corpo ou fora do corpo. Então a gente vai ver que tem espíritos que, mesmo encarnados, passando por dificuldades inúmeras, quer de ordem material, familiar, afetiva, alguns mantêm protegido um nível de paz, serenidade e de gratidão íntima que não é afetada pela condição passageira que o seu corpo, durante a encarnação, tem aqui na Terra. Por outro lado, tem muitos outros espíritos que, em situações até menos difíceis, queixam-se e invejam os outros de forma ardilosa e vivenciam um nível de infelicidade que aqui no mundo dos encarnados é uma cópia do que vai ser no mundo dos desencarnados para eles. Então, o que eu quero salientar aqui é que tanto na esfera espiritual quanto entre nós encarnados, a percepção e a sensação da infelicidade não é tanto pelo que acontece fora de nós, é muito mais pelo que o nosso espírito assimila, entende ou percebe o que acontece fora dele. Ô Soares, isso na esfera mais elevada dos desencarnados. Dos desencarnados. Isso acontece só nos umbrais ou acontece também naqueles espíritos que não estão mais ou menos mas estão ainda não sei, tratamento de alguma coisa, que não seja umbral? Aqui entendi perfeitamente. Veja só. Aqui no livro dos Espíritos, ainda não havia sido feita uma contextualização em termos vibratórios das esferas espirituais ao redor da Terra.
A terminologia mesmo do umbral, ela só veio assim ter um embasamento mais de detalhes a partir dos livros de André Luiz. Então, quando se referia aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos desencarnados, não havia uma especificidade de local. A questão toda, e isso de certo modo ainda continua valendo para os dias atuais, é que estivesse onde eles estivessem, o determinante de estarem bem ou mal era a consciência íntima de dever cumprido ou não, de equilíbrio moral ou não, pouco importando o local espiritual em que estivessem. Isso continua plenamente válido. Então, muitas vezes no meio espírita, se fala muito sobre o umbral em termos geográficos, como se a característica geográfica fosse o determinante para o espírito que lá está. Não, no umbral vai com frequência espíritos elevados em atividades e missões. E nem por isso, quando estão lá, eles estão infelizes. A questão é essa, o estado do espírito é o determinante. Se ele estiver mal, ele pode estar numa esfera espiritual elevada, se estivesse se sentindo muito mal. E, aliás, tal como acontece aqui na Terra, isso a gente verifica pelas nossas experiências pessoais, quando a pessoa está de mal com a vida ou consigo mesma, quanto mais o local onde ela for um local de alegria ou de festa, mas pior ela fica. E ela vai sair correndo de lugar onde tenha muitas pessoas se sentindo alegres. Muito mais isso ocorre no plano espiritual. Para um espírito que está de mal com a sua consciência, ir para um local espiritual onde os espíritos que estão lá estão em harmonia e felicidade, puxa, é a maior desgraça que ele pode ter. Veja como é a coisa. Então, de modo nenhum, e isso é válido até a observação sua, poderia o espírita ficar se questionando se eu vou para umbral ou se eu não vou para umbral. Poxa, olha o teu estado interior. Essa seria a resposta mais adequada, né? Tu estás pensando em para onde? Como é que tu és atualmente? Como é que tu estás? Porque se tu tens uma série de coisas, de atitudes, de comportamento, que a consciência tua condena, ajeita logo. Porque tu não estás bem agora e tu vai continuar pior do lado de lá. Porque a questão toda é interna, não é externa. Não é? É relevante que a gente tenha isso muito bem claro. Então, vamos aqui para ver a continuação dessa resposta 970. Eita, a explicação vai longe, viu? Chamada assessoria. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de serem felizes. Remorso, ansiedade moral indefinível, eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los. E é o que os tortura. Vamos analisar essa segunda parte da resposta, né? Perceberam que as emoções que imperam e causam sofrimento aos desencarnados são as mesmas que ocorrem com os encarnados? Porque os encarnados que têm ciúme, desgostos, raivas e desesperos, é uma desgraça aqui mesmo, né? Você vai desencarnar, vai tirar o peso da matéria, mas vai continuar se uma zona de conflito, de dor, de sofrimento, ou seja, você vai continuar no mundo penando, como se fosse um mundo de provas ainda. É porque, de certo modo, isso aqui é importante para nós, a doutrina espírita, veja, olha, a doutrina espírita, ela é muito racional e clara em dizer o seguinte, olha, na vida, em essência, o que conta é o espírito.
a matéria é uma roupa. Muitas vezes os espíritos dizem isso. Mas a pessoa quer dar à roupa o poder de causar ciúme, desgosto e raiva. Todas as emoções são pertinentes ao espírito. É ele que nutre, alimenta e faz ela crescer. E aí fica-se muitas vezes dando a entender que é da realidade da matéria, quando é a essência da realidade do espírito. Em verdade, quando nós estamos suficientemente acordados em termos espirituais, a gente vive a encarnação como se tivesse desencarnado. Não faz muita diferença, não. Se a gente estiver plenamente despertos, harmonizados, a gente vive a encarnação como se tivesse desencarnado. Porque essa é a perspectiva que o Espiritismo nos convida. A gente é para estar lidando com a matéria, com ela sob nosso domínio, e não ela nos dominando. É para a gente submeter tendências, instintos e tal à vontade do Espírito, a nossa individualidade. Mas só que normalmente a maioria da humanidade que não acordou para os valores espirituais da vida acha o quê? Que na verdade elas são um corpo, que no máximo elas são as projeções de personalidade que ela dá a si mesma. Olha, eu sou assim, ó, meu temperamento é desse jeito, pronto. E a pessoa não projeta a identificação para o corpo, mas projeta a identificação para tendências e características pessoais de temperamento, como sendo elas mesmas. Aí vivem o segundo inferno, porque se sentem subjugadas por aquilo que projetam de si mesmas. Em essência, tudo isso é falta de uma coisa: o despertar da consciência do espírito imortal nela, e que estaria acima de tudo isso. Então, quando nós vamos trabalhando isso, a gente vai, de certa maneira, conduzindo a existência num clima de interação e harmonia com as leis de Deus, que não corta o sentido de continuidade da vida. O curioso de tudo é que o que leva mais às tendências de medo e de pavor em relação à morte do corpo se dá justamente por isso. Quanto mais se vive para o corpo, mais se vai temer perdê-lo, né? Quanto mais você cultiva valores espirituais, gasta tempo, atenção e recursos com valores espirituais, mas quer você queira ou não, você está estabelecendo níveis de percepção, de consciência, de confiança em uma realidade transcendental, e que fará com que o pavor e os medos da perda do corpo material diminuam, na proporção em que você valoriza as coisas espirituais ou transcendentais. Vamos aqui continuar na questão 973, está perto de concluirmos. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Não há descrição possível das torturas morais, que são a punição de certos crimes. Mesmo os que as experimentam teriam dificuldade em vos dar uma ideia delas. Mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. E, na verdade, a lógica diz que é e não poderia ser de outra forma. Porque se dá o seguinte, né? Primeiro, está na mente, nas construções psíquicas, nos condicionamentos nossos, através de inúmeras encarnações, os conceitos de eternidade das penas, de céu e inferno definitivos, de julgamento eterno e de oportunidade única na existência física que a pessoa está tendo. Isso está muito solidificado dentro de nós. Agora imagine
associado a isso, se tivermos tido aqui na existência física ações ou atitudes que geraram crimes ou vícios que causaram muito sofrimento, conflitos de consciência, e a pessoa levou isso para o mundo espiritual. Qual vai ser a associação decorrente? Penas eternas, sofrimento que não vai ter fim, porque está associado todos os condicionamentos psíquicos do passado às ações deletérias da última encarnação. Isso faz com que muitos espíritos que se sentiram muito culpados em termos de ações graves, de ficarem dizendo a si mesmo, né? Nunca mais. Então, essa percepção de desconforto associado a que isso não vai ter fim é o tormento máximo. E as ajudas espirituais? Mas sim, sempre que a criatura humana possibilita receber. O problema todo é só um, Vera. Rosa. E é bem fácil de a gente entender. Olha, aqui na Terra, entre nós mesmos, tem pessoas passando sofrimentos grandes, dificuldades enormes, e que teriam possibilidades de resolverem a questão maior se dobrassem-se o orgulho e pedissem ajuda a alguém que sabem que pode lhes ajudar. E muitas vezes é até um familiar. Mas a criatura humana, ela é o seguinte, isso acontece tanto na Terra quanto no plano espiritual. Para muitos espíritos há uma coisa chamada orgulho, vaidade própria, que ele pode estar comendo pão que o diabo amassou, mas não vai pedir ajuda a ninguém. Nem na Terra ele encarnado, e muito menos ele no plano espiritual. E tu acha que um espírito assim, que não quer ajuda de ninguém, não vai pedir, os espíritos do bem vão forçar ele a ser ajudado? Vão deixar ele penar até que a dor bata o suficiente e ele clame por ajuda. Agora tem muita gente que é preciso muita dor, viu? Isso é tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Tem muita gente que se dobra quando a dor atinge um nível de tal insuportação que ela diz, eu não aguento mais não, agora eu quero ajuda. Mas isso na Terra às vezes dura anos. Agora imagine isso no plano espiritual. Então, Rosa, eu quero salientar muito isso. Terra, esses homens, eles não têm a consciência aqui, eles às vezes não têm a consciência dessa espiritualidade. E tu acha que quando eles voltam para o plano espiritual eles têm? Isso que eu vou te perguntar. Quando eles estão nesses estágios, eles estão conscientes de que eles estão desencarnados? Tanto quanto eles estavam quando estavam encarnados. Mas eles têm consciência que estão desencarnados? Não, eles têm consciência de que não entendem o que aconteceu. Sabem que algo diferente houve. Mas percebem que a vida continua como continuava quando eles estavam encarnados. E ele não tem sensibilidade sensitiva para escutar que ele está desencarnado? A maioria bloqueia todas essas possibilidades, como aconteceu com André Luiz no umbral. André Luiz ficou 9 anos com as faculdades bloqueadas por orgulho, prepotência e vaidade dele. Até que ele sofreu o suficiente para abrir-se uma prece. Então André Luiz levou 9 anos. O avô de André Luiz levou 39 anos. Segundo o livro No Mundo Maior. Olha, isso não tem fim. E não deve nos assustar, porque tem gente na Terra. Tem gente na Terra que come o pão que o diabo amassou desde criança. E não se dobra a querer ajuda de ninguém. E de pessoas que poderiam ajudá-lo. Mas uma coisa muito grande que a gente tem, que a gente é muito chamado a trabalhar no Espiritismo, e não é fácil, é orgulho, vaidade, prepotência e egoísmo. A maioria de nós tem em níveis sutis ou em níveis mais graves, mas é pertinente à maioria de nós. E principalmente quando a gente acha que não tem orgulho, coitado de nós.
porque o caso é grave. Ele acha que não tem orgulho, já coloque em tratamento que o problema é sério, porque realmente isso é muito pertinente à inferioridade espiritual nossa. Então o que se passa muito é o seguinte, sabe? A pessoa que está nesse nível, sabe o que é que se passa dentro do juízo dela? Se passa o seguinte, irmãos: eu estou sofrendo isso, mas eu não mereço não. Eu não mereço isso não. E não vou pedir ajuda não, porque eu não mereço. A maioria é assim. Eu não vou pedir ajuda não, porque eu não mereço isso não. Isso que eu estou passando, eu não mereço. É isso que as pessoas que penam, encarnadas ou desencarnadas, dizem a si mesmas. Quando estão ainda em situações de muita dor, mas que o orgulho ainda não se dobrou o suficiente. Problema, viu? Bom, voltemos aqui ao texto, né? Que a criatura humana é uma criatura complicada. Cada um de nós é um universozinho bem complicado. Mas seguramente o mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Imagine, esse é o pensamento horrível que ele está enviando. E essa sensação dura em termos de intensidade infinito. Agora que passa, mas a intensidade é muito grande. Mesmo esses seres desse nível espiritual, eles quando são levados a encarnar, eles não são despertados para isso no momento da encarnação. Veja só, as leis de Deus, ela prismam por zelar as possibilidades de maturidade espiritual dos seus filhos. E aproveitam todas as possibilidades que a gente oferece de melhor proveito para serem trabalhadas. Mas de modo nenhum vai impor-se a níveis de ajuda onde a criatura humana não ofereça elementos de cooperação. Até porque ela espera que a nossa evolução seja um trabalho de parceiro, entre a gente e os espíritos elevados. É como ocorre conosco mesmo nos primeiros anos escolares, quando estávamos com os professores, e que a própria aprendizagem dependia de um trabalho de parceria. Como acontece aqui. É como acontece, exatamente, acontece em todo lugar. Então, o objetivo é esse, é que a gente seja coparticipante em todas as possibilidades. Vamos ver aqui a continuação dessa explicação. As comunicações espíritas têm por resultado nos mostrar o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob nossos olhos todas as peripécias ou detalhes da vida de além-túmulo, mas não-las mostram ao mesmo tempo como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. Vamos entender bem aqui a questão. Tudo que o Espiritismo nos esclarece sobre a realidade do mundo espiritual, mesmo nos detalhes, guardam uma logicidade e uma racionalidade com aquilo que a gente já experiencia durante a encarnação. Então, nada de revelações fantásticas ou mirabolantes. Todas elas num nível de possibilidades que aproveitam aquilo que já é contextualizado por nós mesmos. Aliás, se não fosse dessa forma, como poderíamos aproveitar com eficácia? Poderíamos ter vislumbres de percepção com aquilo que a gente não matura, não. A espiritualidade vai revelando nas possibilidades de entendimento, de compreensão, a partir daquilo que é aqui no mundo material. E aí eles vão explicar aqui. Eles colocam sobre os nossos olhos todos os detalhes da vida espiritual, mas mostram ao mesmo tempo como consequência perfeitamente lógicas da vida terrestre. Então aqui na vida terrestre a gente tem espíritos, vejam que coisa interessante, que podem estar
vivendo numa casa luxuosa, com equilíbrio financeiro, com pais amorosos, e essas pessoas estão com graves conflitos de consciência e vivendo infernos íntimos. E aí, por outro lado, casas com muitas dificuldades, sem condições de alimentação adequada, sem condições financeiras, com 1000 dificuldades, e espíritos, crianças ou adultos ali dentro, com paz de consciência e se sentindo gratos a Deus. Esse contexto que a gente vê no mundo material, ele tem no mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente vai ver o quê? Lugares espirituais de desassossegos, de infelicidade, aonde espíritos nobres vão atuar em trabalhos missionários, preservando o seu equilíbrio, junto àqueles espíritos infelizes. Então a gente vai ver o quê? Não é a realidade externa, material, que vai determinar o nível de satisfação ou de infelicidade na pessoa. O que de fato determina é a contextualização que o espírito, que nós internamente fazemos, do que ocorre fora de nós. Então, quando a gente está de bem com a vida, em harmonia com as leis de Deus, tropeços, dificuldades, a gente olha e absorve como lições, necessidades de aprendizagem, quando a gente está bem. Mas quando a gente está mal, tropeços, dificuldades, a gente encara como desgraças. Acordei com o pé esquerdo. Como é que uma coisa tão ruim podia me acontecer hoje? Tudo isso é fruto decorrente de como a gente está interiormente. Não é a coisa que aconteceu fora. É a interpretação que a gente dá daquilo que aconteceu. Então, isso a gente vai aprendendo como encarnados e que representa também o mesmo da contextualização para os desencarnados. Então, lá no mundo espiritual, quem está bem? Quem está em paz de consciência. Não é quem está em umbral ou em qualquer outro lugar, no plano espiritual elevado, não. Quer saber como é que a pessoa está por dentro, espiritualmente falando. Deixa eu ver se tem mais um slide. Tem mais um, esse é o último. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer em tese geral, cada um é punido naquilo que pecou. É assim que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Então, em verdade, a diversidade de situações de sofrimento ou de gozo dos espíritos tem a ver intrinsecamente com como eles lá chegaram. O mesmo a gente pode dizer aqui, viu? A questão é como nós chegamos aqui, na nossa encarnação. Porque se, por exemplo, às vezes os pais veem isso nas crianças, principalmente nos dias atuais, a gente vê assim, vê. Tem crianças que quando vão chegando aos 6, 7 anos de idade, e são espíritos de certo nível equilibrado, não é espírito superior não, espírito que já veio com certa maturidade espiritual. 6, 7 anos, expressam amor, gratidão, cuidado com os animais, espontaneamente expressam bom trato e bem-estar no lugar onde estão. E aí, quando olha, tem outros espíritozinhos, que quando dá 6, 7 anos de idade, eles são pirracentos, reclamões, brigam com as situações, dão-se mal até com os animais. Tem algumas criancinhas que trazem aqueles traços, que quando começa a maltratar um animal pequeno numa casa, tenha cuidado, necessita de terapia espiritual e psíquica, porque expressa perversidade que trouxe do lado de lá.
Não é bondade, não é perversidade. Então veja, o que é o determinante? O espírito. E que começa a mostrar isso desde pequeno, durante a encarnação. Esse era o último slide. Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, Rosa. Hoje você esteve bem participativa, né? Você foi o canal, né? Alguns ficaram calados. Não, você foi o canal de muitos aí. Tá fora, né? Então me desculpe aí, Se preocupa não. Quando o espírito que nós estamos com certeza com muitos amiguinhos aqui que estão ouvindo você também, no meu espiritual, eles vêm para aprendizado, assim como nós estamos também aprendendo, não é isso? Esses espíritos que estão aqui, querendo aprender, estudando, ouvindo, eles têm essa mesma oportunidade lá, não tem? No mesmo modo. Estudos, pessoas que orientem, sem dúvida. Que cheguem, e talvez estejam ainda muito mais preparados sem do dúvida. que aqui. O que leva esses espíritos que estão buscando esse aprendizado a vir para cá? O mesmo que nos trouxe aqui. Mas ele não tem. Para tu ter uma ideia, nós que estamos aqui, esse grupo que está aqui, porque face certas necessidades e maturidades espirituais, levou a encontrar nas ideias, nos estudos e no conhecimento espiritual da vida, objetivos mais significativos para eles. Enquanto isso, tem grupinhos como nós aqui reunidos agora numa mesinha de bar, conversando lorotas sobre o que aconteceu no dia, se embriagando e se sentindo no lugar ideal para eles. Isso acontece tanto aqui entre nós encarnados, quanto acontece com os desencarnados. Ou seja, os desencarnados que estariam aqui, ou que estão aqui, são aqueles que, de algum modo, abriram-se para as perspectivas e possibilidades de iluminação espiritual e de aproveitamento desse conteúdo, inclusive se sentindo bem por estarem aqui. Porque se não se sentissem, não estariam. Mais, vamos dizer, de nível. De vibrações. De harmonia de vibrações. E atrás eles para cá. Exato. Inclusive alguns deles ligados pessoalmente, individualmente a muitos de nós aqui. Então nós temos muitos espíritos que nos acompanham em casa, no trabalho, e que nos acompanham também nos estudos espirituais. Então é um trabalho onde há um contributo de parceria e que, na medida em que a gente de fato expresse continuidade, sinceridade, honestidade com aquilo que a gente vai aprendendo, isso vai passando vibratoriamente para esses espíritos, que vão também usufruindo essa mesma linha de conscientização, de libertação. Vamos para encerrar com a prece, né? Tereza já estava olhando ali a hora, quer dizer, foi-se embora 10 minutos.